semente do domínio, do poder, o que tem que acontecer com ela? Ela tem que morrer. Ou seja, o ser humano foi o único que Deus criou para crescer, para romper. E eu às vezes não entendo como que algumas pessoas vivem, tipo assim, tanto faz como tanto fez. Eu não entendo como tantas pessoas vivem sem sonhar, sem desejar, sem dar um passo à frente, sem correr, não vou dizer atrás, mas na frente. Eu não entendo. Eu não entendo. Às vezes, até mesmo dentro das nossas igrejas evangélicas, a gente vê pessoas que não têm o desejo de crescer, não têm o desejo de sonhar, abandonam as escolas, abandonam as faculdades, alguns nem chegam a terminar seus estudos. Lá na faculdade eu fico a observar quantos jovens que estão ali brincando com uma grande oportunidade que está tendo. Mas Deus, deixa eu dizer para você uma coisa. Deus, quando Ele disse desta forma, façamos o homem à nossa imagem e à semelhança, Ele não estava brincando. Deus estava dizendo literalmente, vamos colocar dentro do homem a mesma semente que existe dentro de nós. A mesma semente que está em nós, vamos transferir para dentro do homem. Porque Deus sabe da capacidade deste homem. Então, queridos, eu fico pensando, sabe o quê? O que as pessoas estão fazendo com este poder latente dentro de si? O que as pessoas estão fazendo? Porque Deus criou o homem com este propósito, de romper. Deus criou o homem com essa fórmula especial para que este homem fosse conquistar e conquistasse. Deus não criou o homem para que ele fosse dominado, como a gente vê hoje, crentes dominados pelo adultério, crentes dominados pela prostituição, crentes dominados pela pornografia na internet, filhos de Deus contaminados pela mentira, pelo engano. Como a gente vê hoje servos de Deus que estão padecendo, e não vou dizer do ímpio lá fora, porque o ímpio lá fora diz a Bíblia que ele já está na mão do maligno, mas eu vou dizer nós que estamos dentro da igreja, servindo ao Senhor, nós que temos a revelação clara do nosso Deus, nós que temos essa luz maravilhosa, que eu poderia dizer para você que talvez Sócrates, Platão e outros filósofos antes de Cristo desejariam ter e não tiveram, mas na sua época eles brilharam e até hoje brilham com seu conhecimento pela humanidade. Aí eu fico a pensar, meu Deus, o que está acontecendo com a tua igreja, com o teu povo? O que está acontecendo? Meu querido, a primeira coisa que você precisa entender: Deus quer que você domine. A semente está aí dentro de você. O dia em que esta semente implodir, que você deixar ela causar uma implosão dentro de você, você vai ver. Você imagina o
poder que tem essa semente. Se você olhar lá a pipoca, o milho de pipoca, quando coloca ele e que ele estoura, você vê que ele não fica na panela se não tiver tampa. Vai estourando, tudo vamos fora. Por quê? Porque dentro daquela semente existe o local onde tem um oxigênio e que quando o calor chega nela, ela pula. Dentro de mim, dentro de você, existe esse mesmo lugar aonde o Espírito Santo quer vir com fogo, porque diz a Bíblia que o Espírito Santo é fogo, aonde ele quer vir, entrar nessa semente e fazer a mesma coisa com que essa semente estoure. E eu e você sairemos para fazer a vontade do nosso Deus. Então, queridos, é o propósito de Deus. Mas se você não abrir o seu coração para Deus lhe abençoar desta forma, o que vai acontecer? Lá estava Adão passeando no jardim, quando de repente ele sente a presença de Deus. Aquele vento maravilhoso. E de repente Adão, a primeira moita que ele vê, ele vai lá e se esconde. A primeira coisa que Adão faz é se esconder. Porque a semente que estava dentro de Adão, ela germinou, mas germinou do lado contrário. Ela germinou do lado contrário. Por que você vê os bares cheios de alcoólatras? Por que nós temos boca de tráfico de drogas? Por que nós temos na polícia, nos médicos, a gente vê em todo lugar corrupção, engano, roubo, adultério? Por que a gente vê o pecado em todas as áreas? Porque a semente, ela está implodindo dentro das pessoas, mas está implodindo para o lado do diabo, para o lado contrário, e está levando as pessoas a fazer aquilo que Deus não se agrada. E foi isso que aconteceu lá no Éden. Ela implodiu, mas para o lado do diabo. E o diabo fez o quê? Ele fez uma bagunça. Ele fez uma bagunça. Porque você vê, vamos pegar o exemplo do nosso país, nosso Brasil. Os deputados estão lá, a Polícia Federal já viu que eles roubaram, que eles fizeram isso, fizeram aquilo, está tudo documentado, mas eles dizem, sabe o quê? Não fui eu. Não fui eu. Os policiais lá em São Paulo mataram, fizeram isso, fizeram aquilo, foram presos, estão lá no quartel da polícia presos, e eles dizem, não fui eu. A mesma postura de Adão. Não, eu não fiz nada. Não fiz nada. Quem fez foi a mulher. E quando foi na mulher, eu também não fiz nada. Quem fez foi a serpente. E ficou aquele círculo do diabo, um jogando o outro. E até hoje é desse jeito. Mas, meus irmãos, Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para sermos sinceros, servo dele. Se nós errarmos, nós temos que fazer como Davi fez. Quando o profeta Natan chega para confrontar, Davi vai e fala assim: eu pequei. Eu pequei. Ele não ficou assim, mas Betseba estava lá se expondo, toda nua, se aparecendo para mim. Não. Ele falou: eu pequei contra o Deus de Israel. Então, querido, deixa eu dizer para você uma coisa. De geração a geração, Deus colocou esta semente e ela está aí dentro. Ela está aí dentro. Quando eu vejo uma pessoa fazendo arruaça, pecando, fazendo e acontecendo, eu fico, a primeira coisa que eu falo assim, a semente está lá. Mas ela está aí
implodindo para o lado contrário. Ela está implodindo para desagradar e não para agradar a Deus. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. O segundo ponto desta mensagem é que Deus é implacável. Deus é implacável. Após aquela calorosa conversa para saber quem iria se posicionar e dizer: não, eu estou aqui, qual é o meu castigo, ou qual é a minha recompensa por ter errado? Né? Ninguém assumiu. Então o que Deus fez? Deus chamou cada um deles e disse para cada um deles qual seria a sua recompensa, porque o pecado tem uma recompensa. Diz isso aí para o seu irmão: o pecado tem uma recompensa. O pecado tem uma recompensa. E não pensa você que Deus, Ele chegou ali para passar a mão na cabeça. Deus queria chegar, Deus chegou para saber a verdade. Mas Deus não conseguiu arrancar a verdade do coração deles. Mas Deus foi implacável. Eles foram expulsos do paraíso. Em uma das suas pinturas, Da Vinci pinta a saída de Adão e Eva do paraíso. Você imagina a cena: um anjo agarrado nos cabelos de Adão, agarrado nos cabelos de Eva e puxando, porque eles não queriam sair do Éden. O Éden era um lugar de comunhão com Deus. O Éden era um lugar de santidade. O Éden era um lugar onde Deus falava. Agora, aquela comunhão maravilhosa acabou. Agora eles estão sendo arrastados para fora do paraíso. Eles estão sendo expulsos do jardim do Éden e lançado, meu amigo, você imagina ali para fora daquela terra, no deserto, ali naquela região da Mesopotâmia, onde o deserto é seco, a terra era árida, e eles teriam que agora que cultivar, plantar, trabalhar, lutar. E os filhos de Eva iriam nascer sobre dores de parto. Você imagina o que acontecera, a cena. Sabe por quê? Porque aquele que estava com a semente dentro dele brincou no paraíso, não levou a coisa séria no jardim, achou que as coisas eram simplesmente assim e Deus ia deixar barato. Não. Deus foi implacável. Deus é implacável com o pecado. E simplesmente, meu amado, Deus não vai fazer diferente com a igreja. Deus não vai fazer diferente com a igreja do século 20, com a humanidade do século 20. Deus não vai fazer diferença. Eu estava navegando no meu Facebook e de repente tem uma moça que ela está postando tudo aquilo que é escândalo. E ela viu lá no Rio de Janeiro uma igreja, a igreja onde a pastora é lésbica, e as duas estão lá no altar comentando, e elas dando entrevista. Ela diz assim: alguém acha que vai chegar aqui na igreja onde todo mundo é gay e vai encontrar camisinha com uma orgia? Não, aqui é uma igreja. Eu disse para ela assim: ô querida, esse mundo, as pessoas fazem o que querem. Elas podem fazer o que querem. Qual o problema nisso? Por quê? Porque Deus virá julgar o mundo. Eu e você não estamos aqui, sabe para quê? Para condenar o mundo, para julgar o mundo. Eu e você não estamos aqui para isso. Eu e
você estamos aqui para entender que Deus não vai ser implacável conosco. Eu e você estamos aqui para entender que nós temos um chamado de Deus, e o nosso chamado é para sermos povo de Deus, é para sermos sacerdotes do Deus vivo. Aleluia! O nosso chamado é para andarmos segundo a vontade do nosso Deus, e isso é privilégio para nós. Isso é privilégio. Isso é oportunidade que milhares e milhões estão querendo, mas não estão conseguindo. Não. Mas Deus vai ser implacável. Deus vai chamar. Deus vai chamar quem quer que seja. Chegará o dia em que todos terão que comparecer perante a sua presença. Está lá no capítulo 26 de São Mateus. Ele vai separar o bode das ovelhas, e ele vai chamar as ovelhas e vai mostrar para as ovelhas: olha aqui, vinde bendito do meu Pai, e entrem no reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: eu já fui espírita, já fui católico, já frequentei o budismo, mas nunca vi lá nas suas liturgias nenhum deles falar, sabe o quê? Que alguém falar como Jesus falou, que haveria uma separação, que as ovelhas herdarão o reino dos céus. Eu nunca vi. Agora, de uns tempos para cá, que eu estou vendo o movimento carismático falar de céu. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: o nosso chamado, querido, é para herdarmos os céus. Mas para eu e você entender que nós temos que chegar no céu, nós temos que entender que Deus vai ser implacável. Não é comigo, não é com você, mas é com o pecado. E esta é a razão de eu desejar a santidade. Esta é a razão que eu desejo viver uma vida pregando a palavra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, querido. Esta é a razão. Não tem outra razão melhor. Não tem. Então, queridos, deixa eu dizer para você uma coisa: vamos andar na direção do Pai. Vamos andar na direção do Pai. Porque Deus, Ele vai ser implacável com esse mundo. Eu sei, parece que o mundo está seduzindo a igreja, não é? Parece, a gente olha tantas igrejas, tantas pessoas, tantos crentes, hoje já não está sendo nem assim anormal. Você vê que um crente, ele gosta de uma música mundana, ele gosta de uma música lenta, uma música mais abraçada, mais acochada. Há poucos dias mostrou, eu estava navegando no YouTube, aí eu vi lá uma festa numa igreja, e eles começaram a cantar aquela música evangélica sertaneja e tal, e o pastor desceu do altar e passou a mão numa loura lá e começou a dançar o forró, e daí a pouco a coisa estava todo mundo, e a igreja toda entrou, e eu olhei e falei: meu Deus, olha o que está acontecendo. Mas eu também não tenho nada a ver com eles, não. Eu quero saber o seguinte, querido, eu quero saber o seguinte: Deus vai ser implacável com o pecado, só isso, não é? Aliás, quero corrigir aqui, a música que estava tocando na igreja não era música evangélica, era uma música de cantores mundanos dentro da igreja. Você está entendendo? Então, querido, eu quero dizer para você uma coisa: Deus vai ser implacável com o pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque eu não vivo uma vida de pecado. Aleluia. Terceira coisa: parábolas dos talentos. Quem chegou aqui e chamou você para servir não fui eu. Eu não. Quem lhe chamou para servir foi Deus. E Deus disse assim:
Célia, está aqui o seu talento. Isaac, Israel, Márcio, Valdelane, está aqui o seu talento. Uns fizeram o que com o seu talento? Esconderam, colocaram no bolso, guardaram. Mas outros fizeram o que? Multiplicaram. Foram multiplicar o seu talento. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Eu e você como igreja, vai chegar o dia em que nós nos compareceremos ao tribunal de Cristo, e as nossas obras estarão lá diante do Senhor, e seremos chamados, não com aquela voz carrasca, né? Mas com aquela voz do cordeiro: Márcio, vem cá. Ah, Senhor, mas eu tive tanta coisa, era tanto trabalho, era tanto isso, era tanto aquilo. Márcio, vem cá. Ah, mas eu tinha a Valdelane, eu tinha não sei o que, eu tinha o pastor. Márcio, vem cá. Porque agora não é mais pastor, igreja, é você e o sumo pastor. O pastor dos pastores, que vai estar cobrando de você o seu talento, a sua responsabilidade, a sua vida, a sua obediência, a submissão, a sua devoção, a sua fidelidade. É Ele que vai estar lá querendo lhe coroar, querendo lhe abençoar. Não é eu que vou estar lá como pastor para falar assim: ó, aquele ali merece e tal, aquele ali merece. Não, porque eu sou apenas um homem limitado, mas ele não. Ele é pastor onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele pode tudo. Então ele vai ser da mesma forma justo comigo e com você. Então o que fazer com a semente que está aí dentro? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Há muito tempo atrás, eu vivi 15 anos unicamente pelo ministério. Aí eu disse para um pastor, assim: olha, eu estou muito feliz, porque hoje, se eu voltasse para uma denominação, para uma convenção, para um ministério e tal, que é a coisa toda, hoje eu sou um pintor, eu sou um eletricista, eu estou estudando agora arquitetura e urbanismo. Então agora eu vou ter condições de, além de formar discípulos para o Senhor, eu vou ter condições de formar profissionais dentro da igreja. E quantas pessoas que Deus deu talento, deu dom, mas Ele não divide o dom dele com ninguém. Ele vive neste mundo competitivo, esse comércio maligno. Então, queridos, deixa Deus fazer a semente dentro de você quebrar. A hora que sair aquelas duas pontinhas verdes assim, ó, subindo, é porque a semente de Deus está funcionando na sua vida, na minha vida. Então, vamos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante do Pai. Vamos atender ao chamado do Pai. Amém? Vamos orar?
Curve a sua cabeça. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo Celestial, nós temos nos colocado diante do Senhor para lhe servir, para andar nos teus caminhos, para fazer aquilo que agrade o teu coração. E eu te peço agora, derrame sobre nós a tua unção, a tua graça. Capacita-nos, ó Deus, para vivermos a tua santidade, o teu poder, a tua graça. Capacita-nos para viver não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus